Bom dia, boa tarde, boa noite. Em Foco está no ar, recebendo hoje o William Oliari Júnior. Ele é coaching, consultor, palestrante, é um monte de coisa, né? Tudo bom? Tudo bem, querido? Ótimo, prazer te receber. Prazer é meu. Você esteve aqui na primeira temporada em 2014. Verdade. Né? E a gente conversou muito na época. Né? Você também estava iniciando um trabalho. Né? Há alguns quilos atrás. Alguns quilos a mais. Você perdeu cerca de 40 quilos. Isso aí. Isso é resultado de um trabalho de colocação de metas e alcance de objetivos, criar opções. E a gente pode estar conversando sobre isso também. Não, e é isso que é importante, né? A gente pode falar nesse primeiro momento, inclusive, sobre isso, né? Como é que é essa relação de você ter o conhecimento, né, praticar o coaching com o outro, né, fazer consultoria para o outro, dar palestra para o outro e, num determinado momento da sua vida, você ter que aplicar todo esse conhecimento para você mesmo. Pois é. Eu tenho aprendido que num ciclo de relacionamento de sucesso, a base de qualquer relacionamento é a confiança. E como pode a gente pregar algo e não praticar aquilo que prega? Então, esse processo pessoal meu foi algo pensado, estruturado, até porque não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, né? E eu usei de todos os recursos que eu possuía, todos, inclusive médicos. Eu tenho alguns médicos que me acompanham. E fiz o deverzinho de casa, fui fazer os exames e me deparei com uma situação, Davi, que eu tenho uma missão de vida escrita, declarada. E lá eu escrevo assim, que eu quero viver até os 110 anos. Se eu não chegar até lá, o mais próximo possível. E eu estou com 34 anos, estava vendo que eu não iria chegar nem próximo disso. Muito pelo contrário, com a idade que eu tenho, o infarto é fulminante. Então eu estava com as taxas totalmente desequilibradas, né, e já com diabetes, aquele negócio todo, e fiquei preocupado. Tenho um filho pequeno, tenho uma esposa, e tenho muitos sonhos ainda para realizar. E aí eu comecei a me questionar. Poxa, eu prego, eu faço coaching, eu faço consultoria, palestra para as pessoas, isso resolve. Por que comigo não? Então eu busquei ajuda e também me autoajudei, vamos dizer assim, né, claro. Um auto-coach. E foram todos os processos, como eu te disse, eu usei a medicina, né, a meu favor médico. Quanto tempo esse processo? Menos de um ano um pouco, uns 10 meses. E também mudei hábitos, mudei minha mentalidade. Então, vendi uma moto, comprei uma bicicleta legal, entrei no judô, academia com personal trainer, estou fazendo caminhada, corrida, e tudo aquilo que eu posso diversificar para que minha agenda, que não tem uma rotina muito certa, para que isso pudesse me atrair para eu fazer as atividades físicas. Junto com o nutricionista e endocrinologista, uma dieta balanceada, justamente porque também não adianta fazer isso tudo e não fechar a boca, né? Sim. E o principal, Davi, reprogramação da mente. Pois é. E aí você trabalha com consultoria, com coaching, e hoje o país vive um momento muito complicado, né? Onde a primeira frase que vem à boca como justificativa é a crise. Né? Quando, na verdade, a gente observa que a tal crise, entre aspas, é um grande motivador para repensar e reprogramar os seus negócios. Né? Eu vi no Rio de Janeiro, eu falava contigo, um grande lojista, um empresário que tinha 4 lojas unidas no Saara e que eu me deparei com a redução para uma loja. Né? E ele disse que reprogramou tudo, porque era desnecessário. Ele poderia atender aquele cliente determinado daquele produto num escritório com hora marcada, não precisaria de tantos funcionários, de tantos aluguéis, né? E por aí vai. O mercado está assim? O empresariado está se reprogramando? Está justamente por 2 motivos. Uma pela necessidade e a outra pela oportunidade. Né? A crise ela vem trazendo com ela situações difíceis, de situações que o empresário ele precisa realmente colocar na ponta do lápis todo o seu custo, justamente para que ele possa sobreviver a essa crise, mas também traz grandes oportunidades. Né? E dentro do meu discurso, uma das grandes armas que eu tenho hoje, graças a Deus, é essa minha meta conquistada. Porque se é possível se vencer uma meta pessoal, por que não a empresarial? Por que não a do empreendimento, né? E tem um segredo, Davi, tem um segredo para vencer na crise. E perceba que quando eu falo a frase vencer na crise, eu não falo a crise.
seria muita prepotência de qualquer pessoa querer vencer uma crise que ela é global, generalizada. Ela não é simplesmente uma situação local ou um privilégio meu ou seu. Claro. Né? Então, vencer na crise mesmo passando pela crise, o que eu preciso fazer para vencer na crise, durante a crise? Porque, se a gente pegar uma memória recente, o nosso país ele vive de crises em crises. O que a gente luta para... É uma fala fantástica de minha avó, já falecida, e morreu com 100 anos e 3 meses, mineira, italiana, mas morava em Minas, e que ela dizia assim, se for esperar a crise passar, ninguém casa. Pois é. Eu não teria casado. Né? Casou lá em 1930, né? Isso. E o país vivia uma crise. Isso. Né? As crises, elas estão aí a todo instante. Pois é. Né? Quando você não tem uma crise financeira, você tem uma crise de mercado, ou você tem uma crise de mão de obra, Isso. Né? Ou você tem uma crise pessoal Isso. que não te permite gerenciar ou administrar os seus negócios, Isso. Né? A sua vida, as suas relações. Né? Agora, a gente fala do empresário que muda comportamento. Essa receita ou essa reflexão, ela serve para o funcionário que perdeu o emprego também? Lógico. Para ele se reprogramar? Sim. E por que também cabe? Porque são pessoas. São pessoas que, através das pessoas, os negócios, o mercado se comportam também. Então, nós lutamos para espaçar esses momentos de crise, para a gente viver mais em abonância do que em crise. Contudo, a crise está aí. Inclusive, dentro de um cliente que eu estava atendendo essa semana, ele me disse assim, as crises não tinham que acontecer de década em década, não. Tinha que ser todo ano, tinha que ter uma crisezinha. Porque olha o pensamento e olha o otimismo desse empresário. É a hora que ele tem a oportunidade de realmente enxugar a máquina e rever os processos justamente para que ele possa ser mais eficiente, ou seja, fazer mais com menos recursos, né? E os funcionários e as pessoas também começam a entrar numa adaptação justamente porque o mercado ele é dinâmico. E outra, a dica é, quem não se adapta, quem não tem a capacidade de resiliência, vai ficar para trás, porque o mercado é dinâmico. O que funcionava ano passado, certamente algumas situações para esse ano já não vão funcionar mais. Estamos até conversando sobre os currículos que tecnicamente são maravilhosos, cursos, especializações, pós-graduados, mas que muitas das vezes não são absorvidos por esse mercado, que ainda está carente de mão de obra. Mas não são absorvidos porque tem que, primeiro, sobretudo, na minha opinião, saber utilizar o conhecimento que você adquiriu. Pois é. Se você não tem o conhecimento, se você tem o conhecimento, mas não sabe utilizar esse conhecimento, você, na verdade, não tem esse conhecimento. Tá? É a minha opinião. Mas eu concordo. E aí ainda vou mais. O conhecimento é igual ao saber. A habilidade ao saber fazer. Está aí, certeza, pronto. com certeza. Então, e o que move o saber e o saber fazer? O querer fazer, Davi. Então, muitas das vezes nós temos de boca o querer, não eu quero, mas na hora do vamos ver, a pessoa ela procura um emprego, mas não quer trabalho. O ser humano precisa ter atitude. Isso. E eu tenho que chamar um intervalo comercial e nós voltamos em instantes com Em Foco. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Estamos de volta com Em Foco, conversando hoje com William Moliari Júnior. William, a gente falava sobre mercado, né? O mercado de trabalho. Nós temos milhões de desempregados no Brasil. Né? Dentre eles, pessoas talentosas, pessoas dedicadas, pessoas com atitude. São N motivos que tiraram do mercado esses profissionais, mas, sobretudo, a crise.
Verdade. que é a grande justificativa. Pelo menos para alguns é até uma justificativa plausível, né? Uma crise de falta de atitude daquele funcionário. Isso aí. Né? Você também trabalha com RH, né? Tem uma formação em RH. Qual o perfil hoje que o mercado absorve de mão de obra? Enfim, o perfil que é absorvido é o perfil que quer fazer. Então, como o mercado está carente, se você tem uma competência, se você tem uma formação, se você tem uma especialização, certamente você vai ser absorvido. Pode ser que, em primeira instância, você tenha que começar de baixo, ou seja, abaixar para pegar impulso para pular mais alto. Contudo, o que falta hoje é a competência comportamental. É justamente esse problema de você terceirizar sempre a responsabilidade. E o que é a responsabilidade, Davi? Responsabilidade é a habilidade de responder por um resultado esperado. Nós não assumimos com habilidade e nem sem habilidade o resultado que nós mesmos produzimos. Esse hoje é uma síndrome que eu vejo dentro de um cenário até mesmo nacional dos profissionais, sendo eles funcionários ou patrões. É sempre jogar para o terceiro essa responsabilidade. E aí a gente entra aqui com uma literatura que é um livro que é um best-seller, autor Stephen Covey, e que ele fala dos 7 hábitos altamente eficazes, das pessoas altamente eficazes. E ele fala rapidamente sobre 3 grandes áreas que qualquer pessoa ou profissional pode estar atuando. Então a gente começa com uma grande área, que é a área do mercado, que é a área de interesse, vindo para uma área menor, que é a área de influência, e depois uma menor ainda, que é uma área de controle. Ou seja, qual que é o segredo para vencer na crise? É atuar dentro da área de controle. E aí eu te pergunto aos nossos telespectadores, né? O que a gente controla nessa vida? Tem algumas pessoas que até nos meus cursos, nas minhas palestras, eu brinco e falo assim, você controla seu filho? Aí algumas pessoas levantam a mão. Você controla o seu cônjuge, seu parceiro? Algumas pessoas levantam a mão. E a resposta que eu tenho é aquela, uma brincadeira que eu falo, né? Sabe de nada, inocente. Porque essas coisas a gente não controla. Não controla dinheiro, não controla o outro. Então o que nós controlamos? Basicamente 3 coisas. Quer dizer, é uma coisa só, que é a nós mesmos. Nós só controlamos a nós mesmos. E dentro de nós... É porque a gente não pode responder pelo outro. Pelo outro. E dentro de nós são 3 coisas. O nosso pensamento, o nosso sentimento e o nosso comportamento. Então, normalmente é assim que funciona. Pensou, sentiu, agiu. Nosso pensamento, nosso sentimento... E o nosso comportamento. Comportamento. E o grande termômetro é o sentimento. Davi, nesse momento, como você está se sentindo? Se você está se sentindo vibrante, se você está confortável com o nosso papo, certamente teu comportamento vai ser fluido. Você vai fazer uma apresentação de um programa super bem, super Mas memorado. sim, porque uma pessoa feliz, ela não faz mal a ninguém. Ela está feliz e ela está ótima. E o que ela vai transbordar? Alegria, satisfação, prazer. Agora vamos lá. E uma pessoa que está com angústia, está angustiada, uma pessoa que está amargurada, incomodada, desconfortável, qual vai ser o comportamento dela? Péssima, ela não vai produzir absolutamente nada. E se fosse um funcionário? Exatamente. Né? E aí, quando você percebe o que você está sentindo, a dica é, volta lá atrás, quais são os pensamentos que têm passado na sua mente? Isso em PNL se chama metacognição. PNL, vamos explicar, PNL é Programação Neurolinguística. Né? Isso, é pensar sobre o que pensamos. Então, se você quer mudar teu sentimento, volta lá no pensamento. Identifica o que você está pensando e começa a pensar positivamente. Beleza. Automaticamente esse sentimento muda. O comportamento vem a reboque. As chances de você melhorar o seu comportamento melhoram e as chances são reais. E por que eu estou focando em comportamento? Porque comportamento é igual a resultado. Ou seja, qual é o resultado que você está apresentando na sua vida? Pessoal, profissional, na tua empresa, com o seu trabalho, na sua carreira. E aí, isso é área de controle. Quanto mais fortalece essa área de controle que só você pode controlar, mais você entra para a segunda área que eu falei, que é a área de influência. Ou seja, você aqui, Davi, tendo um programa bem apresentado, como você faz, certamente você começa a influenciar mais telespectadores para assistir o seu programa. Consequentemente, quem é profissional consegue influenciar mais pessoas para comprar o seu produto, seja ele um vendedor, seja ele um profissional liberal. E você conseguindo aumentar a sua capacidade de influenciar, aonde você chega? Na sua área de interesse, que é vender mais, que é vencer a crise, ou vencer na crise.
Então isso não sou eu, é os que tive Olha, procurem o departamento comercial da TV Zoom isso. A partir de hoje. Justamente, mas tudo parte de você. Ou seja, não vamos terceirizar a responsabilidade, vamos assumir a nossa responsabilidade. Vamos realmente ver, ninguém é perfeito, Davi. Quais são as minhas vulnerabilidades? O que eu posso fazer para melhorar? Outra, quais são meus pontos fortes? Porque eu sei que eu tenho um ponto forte. O que eu vou fazer para potencializar, para que eu consiga realmente atingir aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero ter. O ser humano sabe quem ele é? No íntimo, no íntimo. O coaching está aí para ajudar. Tem um ditado chinês... Porque é tão complicado, né? A pessoa, o mundo inteiro assiste o sujeito, sabe que ele é preguiçoso, que ele é conversinha. Ninguém tem coragem de dizer isso para ele. Ele sabe que ele é preguiçoso. Ele sabe que ele é conversinha. Bem, existe até uma ferramenta no coach que chama a janela de Johari, né? Janela de Johari, perdão. Que é a sombra, que nada mais é do que aquilo que não tem consciência. O que o coaching faz? Traz a consciência para cima e dentro dessa consciência você começa a se deparar com quem você é. Então, existe o incompetente inconsciente, é a primeira fase, que é justamente isso que você está dizendo. Todo mundo sabe que ele é isso ou aquilo, mas ele mesmo não sabe. Ele é um incompetente e ele ainda é inconsciente da incompetência dele. E o cara que terceiriza, né? Que é o mais provocativo. Quando ele terceiriza com consciência, ele é um consciente incompetente. Ele tem consciência da incompetência dele, mas ele não quer fazer, porque ou ele vai procrastinar, ou ele vai realmente terceirizar a responsabilidade, ou é mais fácil, né, ser preguiçoso. Enfim, a questão toda é você ser um competente consciente, é você trabalhar na tua área de controle. Eu li um texto sobre recursos humanos, onde a autora diz, pense 2 vezes antes de uma atitude, porque não há ninguém que prejudique ninguém numa carreira profissional. Pois é. A única pessoa que te prejudica é você mesmo. Olha aí. Né? E isso me faz lembrar um outro autor que ele é muito famoso, com certeza você conhece, que é o Sérgio Mário Cortella. Cortella. E eu ouvindo ele falando sobre a excelência, sobre você fazer com capricho, de você dar o seu melhor, ele diz que não precisa ser o melhor do mundo. Então dê o seu melhor, faça com capricho, porque aquelas pessoas que só contentam com o possível, eles estão na média. E o que é média? O que é estar na média? É ser medíocre. Então o medíocre ele se contenta com o possível. Já a pessoa que busca excelência, que busca realmente entrar numa área assim de fazer a diferença, ele vai fazer o melhor dele com as condições que ele tem, até que ele tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Isso aí é o Mário Cortella falando. Sim. E aí você vê que muitas das vezes as pessoas esperam a crise passar, ou esperam a segunda-feira para começar a dieta, ou esperam aquela situação que muitas das vezes é utópica. O que é utopia, né? Não é possível para agora. Não é que não é possível nunca. Não é possível para agora. E aí fica nessa... Agora eu não quero. Agora eu não quero. E entra naquela roda de rato, e essa é a questão, e deixa sempre para depois. E esquece que o dia está passando, as horas estão passando, a vida está passando, e não volta mais. É como se fosse um avião a decolar. Se ele decolar com 10% de passageiros, ele vai ter o mesmo custo que se levantasse com todas as poltronas cheias. Ou seja, o avião da sua vida está decolando. E aí, o que você está fazendo com ela? Né? Então... E talvez essas posturas, né, expliquem esse mimimi das redes sociais, onde as pessoas só reclamam, se tornaram críticos extremados, né? Se imbuem de um poder em que a sua opinião é a única válida. Né? É uma infelicidade. É verdade. No íntimo é uma infelicidade. Né? É uma falta de reconhecimento de quem você realmente é. Né? A assertividade das pessoas nas redes sociais é uma, para a vida real é outra. O que é ser assertivo? É você ser congruente com aquilo que você pensa, fala e age, alinhadamente. Até tem um tom grosseiro nas mídias sociais, muitos deles, porque eles são donos da verdade, bate no peito. Claro. E não, eu falo mesmo porque eu sou verdadeiro. Só que na hora da vida real, eles são muito mais não assertivos, aquelas pessoas que engolem o sapo. Doenças emocionais para os não assertivos é certo, tá, gente? Ou seja, ser não assertivo é muito ruim. Ser grosseiro causa estresse, é uma tensão de ataque e defesa enorme. Com certeza. É horrível lidar com pessoas que a gente precisa pisar nos ovos, porque a gente nunca sabe a reação dela. Com certeza. E a assertividade ela é realmente um poder de comunicação para poucos, mas que leva a gente para os resultados que nós queremos. É isso.
É isso, nós vamos chamar mais um intervalo comercial e voltamos em instantes com Em Foco. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Chegamos ao terceiro bloco e, como a gente estava falando, William, o ser humano tem essas multifacetas, né? E tem esses comportamentos. É preciso que ele, urgentemente, sob pena da infelicidade, ele comece a refletir, né? E tome uma nova postura diante do mundo. O mundo mudou. Né? E a gente vê claramente no resultado das últimas eleições que há uma mudança também no cidadão. Como é que você vê essa questão da política e da sociedade? Então, a gente, quando nós falamos sobre política, né, ser político, a gente leva para uma conotação do nosso estado atual como nação, e que nada tem a ver, muitas das vezes. No cerne da palavra político, o político significa fazer por alguém. Né? Então nós vimos que... aí eu me lembro de um outro filósofo que se chama Ockham, e ele tem um princípio que chama o princípio da navalha de Ockham, que é quanto mais perto do simples, mais perto do certo. Ou seja, se os nossos políticos, e a gente está com essa esperança, até mesmo aqui na nossa cidade de Nova Friburgo, com toda a renovação que está ocorrendo, é que os nossos políticos, aqueles que nos representam, façam por nós, façam pela sociedade, façam pelo povo na qual o elegeram. Né? E nós vemos que existe uma parte da população feliz com os resultados e a outra que não ganhou está dizendo que irá cobrar. Que bom! Até mesmo aqueles que estão felizes com a situação atual, porque o seu candidato Z ou Y ganhou. Também estejam ali prontos para monitorar e controlar, até porque essa é uma das habilidades de qualquer pessoa que quer chegar no sucesso, é monitorar e controlar as ações, não só a deles, mas daqueles que os representam, que são os políticos. Então essa mudança de comportamento, uma vez que já temos aí alguns anos passando por crises, que não só é a financeira, mas talvez a raiz dessa crise financeira seja uma crise política, moral, ética, e aonde que nós possamos, vamos voltar na área de interesse, nós possamos fazer o nosso dever de casa para assim termos moral e estarmos com a ética, acima de tudo, cobrando aqueles que nos representam. Porque nada adianta eu bancar uma de fiscalizador, onde os meus pequenos delitos diários são reais. Sim, né? Sim. Então eu vejo que a política no Brasil ela vai ter uma mudança significativa. Lógico que aqui a gente não vai entrar em questão de reforma política do sistema eleitoral brasileiro, mas sim na área comportamental é sabermos que nós prestamos contas primeiro para nós mesmos. Ninguém lidera ninguém se não souber liderar a si em primeiro lugar. Ou seja, que a nossa área de controle esteja fortalecida. Para aí sim, eu fazendo por onde eu possa ser exemplo para justamente servir de inspiração para outros. E procurar saber. Há uma crise absurda no país, que é a crise da comunicação.
As pessoas querem, elas têm interesse só pela sua área. Né? Elas não leem jornal, né? Elas não assistem jornal, elas não buscam informações, elas estão sempre na defensiva de que nada acontece, de que não sabem de nada, não souberam de nada e nem tiveram interesse. Como se a informação tivesse que chegar lá dentro da casa dela, bater a porta, né? É como se ela estivesse alienada no mundo dela. Eu fico vendo e eu faço um pequeno retrocesso na era agrícola, onde existiam os senhores feudais. Qual era o maior recurso? O recurso que mais valia dinheiro eram as terras. Só que terra é um bem finito. Na Revolução Industrial, onde o capital, o dinheiro, é o bem mais caro, é aquilo que mais vale, que é o dinheiro, também é um bem finito. E aí, quais são as características dessas revoluções? Muitos possuem pouco e pouco possuem muito, né? Porque tudo isso é finito. Então, os poderosos são aqueles que detêm muito. Sim. Agora, nós estamos passando realmente por uma era que é a revolução do conhecimento, a era do conhecimento. Antes da crise, somente a Google valia 3 a 4 vezes mais do que a Vale do Rio Doce e a Petrobras juntas. Sim. Aí eu te pergunto, Davi, o que a Google tem? Se a Google tiver 30 mil funcionários espalhados no mundo e alguns escritórios, é muito, tá? E o que a Petrobras tem? Quanto que custa uma plataforma daquela? Quanto que custa uma base da Vale do Rio Doce? Ou seja, a informação vale ouro. Com certeza. Mas é preciso que o cidadão vá buscar a informação. Por isso que é importante aquela questão que a gente lá no primeiro bloco a gente falou, sobre a competência comportamental, que é a atitude, que é a ação, que é o querer fazer. Porque isso, nem você colocando uma arma na cabeça do sujeito, ele não faz se ele não quiser. Pode ser que ele faça até pelo motivo errado. Eu vou fazer para não perder a vida. Não é para buscar o conhecimento. Mas... E voltando no processo político, a gente esbarra com um preceito que é essencial no ato público de um executivo, de um poder legislativo, que é a publicização dos atos. Então, quem quiser saber sobre uma determinada licitação, tem como saber. Você entra no Diário Oficial da cidade, pega lá e procura saber, leia, né? Mas as pessoas não têm essa prática. O brasileiro, inclusive, tem horror da Hora do Brasil. Pois é. Né? Porque é o momento em que você fica sabendo de todos os atos do Executivo, do Legislativo, em nível nacional. Pois é. Então ele se aliena, se encastela e joga a culpa no poder e na sociedade. A gente falou sobre comunicação, né? E o que é comunicação? Eu tenho outra definição sobre comunicação que é minha, não está no Aurélio, então eu falo, depois se as pessoas acharem interessante, gravem, porque é o seguinte, comunicação é a ação de tornar comum um significado. Ou seja, hoje está quente ou frio? Depende, isso é subjetivo, pode ser quente para mim e frio para você. Bem, se estamos de blusa, é porque talvez existe um significado comum, está um pouco mais frio no dia de hoje. E muitas das vezes esse é o gargalo que existe não só nas empresas, mas nas famílias. E isso reflete aonde? Na sociedade, aonde os significados estão totalmente avessos e não há uma identificação comum para tornar alguma coisa em comum. Né? E aí que entra a questão. Vamos lá. A busca de informação para que a gente tenha uma comunicação fluida. Para as pessoas, existem hoje muitas frentes, via Sebrae, via vários outros órgãos, concursos, por exemplo, gratuitos, online, é só pesquisar. Inclusive, eu posso falar de um que eu estou lançando agora na internet? Pode. Que é os 4 gigantes que alimentam o medo. Eu tenho visto que tanto os meus clientes de coach, pessoa física, quanto as pessoas jurídicas, têm falado muito sobre medo. Então, eu estou lançando uma série de vídeos online. E como é que o telespectador pode acessar? Me acha no Facebook, William Moliari Júnior, ou hashtag WJuniorCoach. Dessa forma, me acha pelas mídias sociais. Ou contato@ciaavante.com. E para o pessoal que é... E o nosso tempo está esgotado, então tá bom. Mas finaliza. Não, e os empresários também podem estar procurando consultoria e coaches empresariais, porque isso é fundamental para esse mindset renovado, reprogramado, que é a mentalidade, Davi. Então eu acredito que a partir desse princípio, o primeiro passo para o sucesso é a consciência, a gente consegue chegar no resultado que a gente quer. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A gente toma um banho de ânimo. Em Foco fica por aqui e nós estaremos juntos na próxima semana.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.